Fala galera, bem-vindo aqui ao canal do Mestre Ari Galvão, trazendo para vocês mais um vídeo para falar de Kung Fu. E aí, o foco é Kung Fu, mas vamos começar falando do Wing Chun Kuen, o estilo do Mestre Ip Man. Vamos falar desse estilo, falar também dos outros estilos de Kung Fu, garra de águia, louva-a-Deus, tigre, blá, 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 né? E a grande questão é por quê? Por que o Kung Fu está tão apagado no mundo da luta? Você não vê os caras que estão lá lutando em MMA, nos MMAs da vida, né? Que hoje retrata, digamos assim, a luta quase real, falando de Kung Fu. Quando os caras vão falar qualquer coisa, eles falam de Muay Thai, falam de Jiu-Jitsu, né? Falam uma coisa ou outra de Karatê, mas não falam de Kung Fu. Eu já ouvi falar até de Tai Chi Chuan, né, em lutas de MMA, o poder do Tai Chi Chuan. Mas aquele Kung Fu tradicional, aquele Kung Fu garra de águia, Wing Chun, louva-a-Deus, tigre, serpente, Shaolin e outras coisas mais que tem por aí, a gente não ouve falar. Mas por que isto está acontecendo? Então, se você chegou aqui no meu canal, seja bem-vindo. Tá? E se você já participa do canal, não deixa de fazer o 3C, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal se você não é inscrito. E no final desse vídeo, se você gostar, deixa seu like aí, pelo menos, ok? E vamos para o vídeo. Você com certeza vai ouvir coisas que talvez goste e ouvir coisas que talvez não goste. Mas eu não estou aqui para agradar nem para desagradar. Eu estou aqui para falar verdades do mundo das lutas, que eu estou aí há mais de 50 anos nessa história. Bem, meus amigos e minhas amigas, eu acho o grande problema que hoje as artes marciais como um todo estão sofrendo com o advento do MMA, que não é um advento novo. O MMA, ele surgiu lá no início, faz muito tempo atrás, por volta de 70, eu vi o Bruce Lee fazendo um filme, e nesse filme o Bruce Lee aplicando golpes que não eram golpes tradicionais do Kung Fu. Ele, no filme Operação Dragão, ele aplica um armlock no adversário, numa luta. E, enfim, né, ele vence um adversário mais forte do que ele. Então ali eu comecei a ter o primeiro insight de que as lutas de artes marciais estavam mudando, né? E na época eu treinava karatê, e foi isso que me deu o foco para que eu mudasse para o Kung Fu. Lá na década de exatamente 84 foi quando eu comecei a treinar Kung Fu. Mas o que aconteceu nessa história para que nós tivéssemos essa decaída, digamos assim, nos dias atuais, de artes marciais que antes eram consideradas artes marciais muito fortes, né, onde os asiáticos, de um modo geral, se impunham completamente às demais artes marciais que existiam. Por exemplo, o jiu-jitsu, ele era desconhecido. As artes mais fortes na época que eu comecei a treinar eram o karatê, o kung fu, o taekwondo e, enfim, a capoeira sempre foi, digamos assim, como uma arte cultural, apesar de ser uma arte de luta muito eficiente, mas era aquele jogo que a pessoa fazia ali sem graduação, praticamente, e judô era mais fechado ali no seu espaço, o jiu-jitsu também fechado ali, mas a grande sacada foi quando o jiu-jitsu começou a, através dos Gracies, ir para as academias fora do país e desafiar professores de outras modalidades. Modalidades essas que
os caras estavam muito focados aqui naqueles treinos de luta solta, né? Não luta agarrada, e desconhecia totalmente as lutas técnicas de lutas agarradas, que no Brasil começava a fervilhar, né? Jiu-jitsu, luta livre, judô também, e o pessoal lá fora, aqui mesmo no Brasil também, nos grandes centros, o pessoal estava mais concentrado aí nas lutas soltas, lutas de socos e chutes, né? E a parte de quedas, os apresamentos, as torções, os quebramentos, os estrangulamentos, isso aí não era uma coisa, digamos assim, que fosse muito utilizado. Então, quando o jiu-jitsu começou a entrar através dos Gracies, eles começaram a entender a coisa da seguinte maneira: olha, o importante nas lutas, de um modo geral, é a questão da defesa pessoal, que realmente está certo. As coisas principais numa luta, quando você treina, quando uma pessoa procura uma academia, é por uma questão de defesa pessoal. É uma questão de você saber se impor diante de uma situação difícil, de uma luta contra um adversário. Então, eles entenderam isso, e aí formava aquele grupo, né, de pessoas treinando jiu-jitsu, e às vezes iam desafiar outros grupos e a pancadaria corria solta, e lá o jiu-jitsu se dava bem, porque o pessoal do jiu-jitsu não treinava só agarrado, né? Não era um pessoal que começava a treinar também tapas, socos, chutes, do jeito deles, mas faziam lá suas técnicas, e muitos que estavam entrando no jiu-jitsu também já tinham treinado outras artes marciais soltas, e aí começaram a juntar as técnicas de lutas agarradas com as técnicas de lutas soltas, e a coisa começou a vingar. Falando do Kung Fu, o Kung Fu, ele digamos assim, é uma arte marcial que tem muitas facetas, né? Tem muitos estilos, muitos sistemas, e a tradição do povo chinês era justamente esse tipo de luta solta, com muitas técnicas. Também dentro das lutas do Kung Fu tem técnicas de lutas agarradas, contorções, quebramentos e outras coisas mais, mas era mais enfatizado, digamos assim, as lutas soltas. Lutas agarradas quase não acontecia, né? Porque as lutas normalmente eram resolvidas na base do solto. E isso aí, independente também disso, começou a surgir as competições de Kung Fu, desculpem, pelo país, pelo mundo todo, né? Onde começaram a querer fazer com que o Kung Fu se tornasse uma luta olímpica. E aí começaram a fazer os segmentos, né? Segmentos de competições de rotinas, que são os taolus, competições de lutas soltas, mas com regras que não podia agarrar, como é até hoje. E a luta que era, digamos assim, mais aproximado do MMA, que era o Wushu, né? Que era a arte marcial, digamos assim, que era implantada pela China nacionalista, foi suprimida pela China comunista, que é esse tipo de Kung Fu que hoje existe, onde basicamente tem o Sandá como a sua técnica de luta solta, né, e as outras modalidades todas diante de regras, onde as pessoas treinam ou com o objetivo de fazer a apresentação de taolus, que são as rotinas de mãos vazias, ou fazer apresentações com armas brancas, né? Aí entra bastão, facão, espada, lança e outras coisas mais, mas nada, digamos assim, voltado especificamente para a luta, utilizando todas as técnicas que estão imbuídas dentro do Kung Fu, independente do estilo. Então, seria, digamos assim, um atleta dentro de uma academia de Kung Fu
especializando e determinando todo o seu tempo de treinamento para lutar. Porque você só aprende a lutar lutando, né? E você só vai aprender a fazer as técnicas de luta se praticar essas técnicas. Se você não praticar essas técnicas, fica muito difícil você executar essas técnicas na vida real. Então, eu acredito que devido a essa diversidade de técnicas, de rotinas, práticas de rotinas, né? Porque um atleta fica muito tempo, ou um praticante de Kung Fu fica muito tempo dentro da academia aprendendo como manusear um nunchaku, aprendendo como manusear um bastão, aprendendo como manusear uma lança, aprendendo como manusear a espada, aprendendo como manusear um facão, né? Fica muito tempo nesse negócio, só que esse negócio você para usar na rua é meio complicado, né? Porque devido às leis que existem hoje, você não pode estar andando na rua com uma espada, você não pode estar andando na rua com um facão, você não pode estar andando na rua com uma lança, não tem lógica isso. Então isso aí é uma coisa que ficou muito, digamos assim, restrita às academias e às competições de um modo geral, mas para a vida real isso não tem praticidade. Não tem como você usar isso aí. Você pode até usar, mas se usar você vai precisar correr para um lado e para o outro para encontrar algum objeto que se adeque àquelas técnicas que você sabe, que você treina ou que treinou, e nem sempre você vai encontrar esse objeto com esse objetivo, né, de ser utilizado. Então, o Kung Fu ele se distanciou muito, a meu ver, das lutas do MMA. Então, você não vê, por exemplo, um atleta de Kung Fu treinando na academia, lutando, né? Aprendendo a socar, chutar, fazer arremesso, fazer lutas agarradas, contorções, quebramentos, enfim, essas coisas a gente não vê nas academias. E para mim, este tem sido o grande motivo de artes marciais como outras, não só Kung Fu, outras artes marciais, não conseguirem, digamos assim, se dar bem no MMA, né? Porque o camarada, para lutar em MMA, o que ele precisa? Basicamente, ele precisa ter um bom conhecimento de chão, né? E também treinar uma luta solta. Para isso, ele pode treinar o Muay Thai, ele pode treinar o Karatê, ele pode treinar o Kung Fu, ele pode treinar o boxe, né? E a parada é resolvida ali e ele gasta muito menos tempo para chegar nesse patamar. E como hoje o jiu-jitsu é uma arte marcial, né, que tem se evoluído na sua extensão, tanto na extensão desportiva, quanto na extensão marcial, o jiu-jitsu tem evoluído no Brasil mais do que as outras artes marciais. Por quê? Porque os caras enxergaram isso. Para eles não interessa treinar como usar uma espada, como treinar como usar um facão, como treinar para usar uma lança, né, usar um banco, usar uma caneta, né, usar um bastão longo, bastão curto. Eles não perdem tempo com isso, eles perdem mais tempo praticando técnicas de lutas agarradas, repetindo essas técnicas, trabalhando também o corpo para isso, trabalhando elasticidade, trabalhando musculação, se dedicando às vezes horas e horas, treinando exaustivamente, já visando ganhar dinheiro, porque para o jiu-jitsu, diferente das outras modalidades de artes marciais, as competições hoje, apesar de dizer que são atletas, mas já são competições profissionais, né? Muitas competições que existem fora do âmbito das federações, das confederações, elas são competições, embora sejam esportivas, mas são competições pagas em dinheiro para os atletas, que é muito mais vantajoso do que, por exemplo, para um atleta de Kung Fu, de Karatê, que está restrito ali às competições de federação e confederação brasileira. Então, nesse primeiro momento, é isso que eu queria falar para vocês,
trazer para você esse pensamento e dizer que ou o Kung Fu muda a sua maneira de evoluir no mundo profissional, né? Ou então eu acho que a gente vai ficar relegado sempre à obscuridade, né? Aqueles professores também que precisam se adaptar, entender, fugir daquelas questões lá tradicionalistas da China, é que os mestres chineses, obviamente, para eles isso é um bom negócio, né? Porque o cara pega uma técnica, sei lá do que, de não sei de quanto, aí reúne um grupo de pessoas, passa aquela técnica, ganha dinheiro com isso, mas na realidade, se essa pessoa tiver que usar essa técnica para a vida real, talvez ela tenha a vida muito complicada, né? Pelo uso dessa técnica. Esse é meu pensamento. Se você gostou do vídeo, curte, comenta, compartilha. Se não é inscrito, se inscreva no canal para continuar recebendo os nossos vídeos com mais informações a respeito desse assunto, que é um assunto hoje em voga e tão polêmico, né, e que nós do Kung Fu precisamos parar para analisar e repensar o que nós estamos fazendo nesse mundo atual. Até mais e até o próximo vídeo.